Holiday Dudes, capítulo 1. Verão, 1971, St. Edmunds. Sábado, 7 de agosto, 1971. Ele acordou no escuro. Estava muito quente no quartinho que o colocaram, sendo o começo de agosto. Embora, suposto que pudesse ser a febre, ele sempre ficava com a temperatura alta na manhã seguinte. Costumavam o deixar em um quarto com umas janelas, mas há uns meses ele quebrara uma delas e se não fossem as barras de ferro, teria escapado. Havia-os escutado falar sobre o conter quando ele ficasse mais velho. Estava tentando não pensar sobre isso. Se lembrou da sensação de fome, tão intensa que se tornava fúria. Lembrou uivar e lamentar por horas, circulando a cela, de novo e de novo. Talvez o deixassem de fora das aulas hoje, então poderia dormir. Era férias de verão de qualquer jeito e não era justo que tivesse aula enquanto os outros meninos ficavam o dia todo descansando, jogando futebol ou assistindo televisão. Sentado, se espreguiçou com cuidado, prestando atenção a cada dor e estalo de suas juntas. Havia um corte novo, feito por uma garra afiada atrás de sua orelha esquerda e uma mordida profunda na sua coxa direita. Esfregou a mão na cabeça, onde seu cabelo estava raspado bem perto do couro cabeludo e era espetado sobre seus dedos. Ele odiava, mas todos os meninos do abrigo tinham a mesma careca espetada, o que significava que, quando podiam ir à cidade nos fins de semana, todos sabiam que eram os rapazes de St. Edmunds, o que muito provavelmente era a intenção. Os donos das lojas sabiam em quem ficar de olho. Não que os garotos tentassem subverter as expectativas. Tinham-lhes falado tantas vezes que eram a escória da sociedade. Tinham sido deixados para trás e ignorados. Então por que não causar um pouco de problema? Remus ouviu passos no fim do corredor. Era a diretora. Podia sentir seu cheiro, escutar as batidas do seu coração. Seus sentidos sempre estavam mais aguçados após um de seus episódios. Ele se levantou, puxando o cobertor ao redor de si apesar do calor, e foi em direção à porta, para escutar melhor. Ela não estava sozinha, havia um homem em sua companhia. O cheiro dele era antigo e, de alguma forma, diferente. Um odor forte de ferro que vagamente lembrava Remus de seu pai. Era magia? Você tem certeza que não está perdendo seu tempo? Ela perguntou ao estranho. Ele é um de nossos piores casos. Ah, sim, o homem respondeu. Sua voz era rica e calorosa, como chocolate quente. Nós temos certeza. É aqui que vocês o mantêm durante os episódios? A diretora completou, em sua voz esganiçada e nasalada. Para sua própria proteção. Ele começou a morder depois do seu último aniversário. Entendo. O homem soava pensativo, ao invés de preocupado. Se me permite perguntar, senhora, o que é que você sabe da condição do jovem garoto? Tudo o que preciso saber, respondeu friamente. Ele está aqui desde os 5 anos e sempre nos deu trabalho. Não só porque é um do seu tipo. Meu tipo, o homem respondeu, calmo e impassivo. A voz da matrona ficou quase tão baixa quanto um sussurro, mas Remus ainda era capaz de escutar. Meu irmão era um. Não o vejo há anos, é claro, mas ocasionalmente ele ainda me pede favores. St. Edmunds é uma instituição muito especial. Somos equipados para casos problemáticos. Remus escutou o chacoalhar de chaves. Agora, eu preciso vê-lo primeiro. Geralmente tenho que fazer curativos. Eu não entendo por que você decidiu visitá-lo após a lua cheia em primeiro lugar. Você já sabia o que ele era. O senhor não respondeu, e a diretora se dirigiu ao quarto de Remus, seus saltos de couro envernizado estalando no piso de pedra. Ela bateu na porta 3 vezes. Lupin, está acordado? Estou, ele respondeu, puxando a coberta para mais perto de seu corpo. Suas roupas eram retiradas, para evitar que voltassem em pedaços. Estou diretora, ela o corrigiu através da porta. Estou, diretora.
Remus murmurou enquanto a chave girava na fechadura. A porta abriu com um rangido. Antes era de madeira simples, e ele sabia que podia esmagá-la facilmente durante um episódio. Mas após o incidente da janela, tinha sido reforçada com uma chapa de prata. Só o cheiro já o deixava nauseado com dor de cabeça. A luz invadiu o quarto como uma onda e ele piscou, desconfortável. Deu um passo para trás, automaticamente, quando a mulher entrou no quarto. Ela era uma mulher pontuda, semelhante a um pássaro, com um nariz fino e alongado e lustrosos olhos escuros. Precisa de alguma atadura dessa vez? Ele lhe mostrou as feridas. Não estavam mais sangrando. Havia percebido que os ferimentos infringidos por si, apesar de profundos, se curavam mais rápido que qualquer outro corte ou arranhão. Nunca nem precisava de curativos. Contudo, as cicatrizes nunca desapareciam. Elas desbotavam e deixavam marcas esbranquiçadas por todo o seu corpo. A diretora ajoelhou, passando antisséptico e o envolvendo com uma gaze que pinicava. Isso feito, o entregou suas roupas e ele se vestiu rapidamente na frente dela. Você tem visita, ela disse finalmente, quando Remus passava a camisa sobre a cabeça. Era cinza, como a de todos os outros. Quem? Ele perguntou, olhando-a nos olhos, pois sabia que ela não gostava. Um professor está aqui para conversar sobre uma escola. Não tô afim, respondeu. Ele odiava a escola. Fala pra ele dar o fora. A diretora lhe deu um puxão de orelha. Já esperava, então nem se encolheu. Controle a língua, brigou. Vai fazer como foi mandado, ou vou te deixar aqui pelo resto do dia. Agora vamos. A mulher agarrou seu braço e o puxou para a frente. Ele franziu a sobrancelha. Pensou em se livrar dela, mas não tinha motivo. Poderia ser trampicado novamente e agora estava curioso sobre o estranho. Principalmente porque o cheiro de magia ficava cada vez mais forte à medida que avançavam pelo corredor sombrio. O homem que o esperava era bem alto e estava vestido no terno mais estranho que Remus já tinha visto. Era de um marrom profundo. As mangas à lapela possuíam um bordado dourado caprichoso. Sua gravata era azul meia-noite. Ele deveria ser bem velho de fato. Seu cabelo era branco como a neve e possuía uma barba incrivelmente longa que devia chegar no umbigo. Estranho como era, Remus não se sentiu intimidado como sentia com a maioria dos adultos. O homem tinha olhos gentis, que sorriam para ele por trás dos óculos meia-lua, conforme eles se aproximavam. Senhor Lupin, o senhor disse calorosamente. É um prazer conhecê-lo. Remus encarou, em transe. Ninguém nunca havia se dirigido a ele com tanto respeito antes. Ele se sentiu quase envergonhado. Apertou a mão do homem, sentindo um choque ao fazê-lo, como tocar uma cerca elétrica. Oi, respondeu, ainda o fitando. Eu sou o professor Dumbledore. Gostaria de me acompanhar num passeio pela área? O dia está tão bonito. Remus olhou para a diretora, que acenou com a cabeça, o que fez valer a pena ter que conversar sobre escola com um desconhecido vestido de forma tão diferente, já que ela nunca o deixava sair nas luas cheias, nem mesmo com supervisão. Eles passaram por mais alguns corredores, apenas os dois. Remus tinha certeza que nunca vira Dumbledore em St. Edmunds antes, mas ele certamente parecia saber o caminho. Quando finalmente chegaram ao lado de fora, o garoto inspirou profundamente, os raios de sol quentes o encobrindo. A área, como o homem havia dito, não era muito grande. Um pedaço de grama amarelada na qual os meninos jogavam futebol e um pequeno pátio com ervas daninhas crescendo nas rachaduras do concreto. Como está se sentindo, Sr. Lupin? O senhor perguntou. Remus deu de ombros. Se sentia igual a todas as outras vezes, machucado e cansado. Dumbledore não o repreendeu por sua insolência e apenas continuou a sorrir, enquanto eles rodeavam lentamente a cerca que demarcava o perímetro do terreno. O que você quer? Remus finalmente perguntou, chutando uma pedrinha de seu caminho. Eu suspeito que você tem alguma noção, Dumbledore respondeu.
Ele alcançou o bolso, de onde tirou um saco de papel marrom. Remus sentiu o cheiro de balinha de limão e, como esperado, Dumbledore ofereceu uma. Ele aceitou e a chupou. Você é mágico, disse seco, como meu pai. Você se lembra do seu pai, Remus? Ele deu de ombros novamente. Não se lembrava muito bem. Tudo que sua memória era capaz de recordar era a figura alta e magra de um homem que vestia uma capa longa enquanto se debruçava sobre o corpo do menino, chorando. Assumiu que tinha sido na noite em que foi mordido. Se lembrava disso bem o suficiente. Ele era mágico, Remus disse. Fazia coisas acontecerem. Minha mãe era normal. Dumbledore sorriu gentilmente a ele. Foi tudo isso que a sua diretora te contou? Algumas coisas, outras eu já sabia. Está morto de qualquer forma, se matou. Dumbledore parecia ter sido pego de surpresa com isso, o que agradou Remus. Era algo a se orgulhar, ter uma história trágica. Ele não pensava no pai com frequência, a não ser para considerar caso teria se matado se ele não tivesse sido mordido. Remus continuou. Mas minha mãe não morreu, ela só não me quis, então tô aqui. Olhou ao redor. Dumbledore tinha parado de andar. Estava na parte mais afastada do terreno agora, perto das cercas altas. Uma delas tinha uma tábua solta, que ninguém sabia sobre. Remus conseguia passar por ela se quisesse ir em direção à cidade pela estrada principal. Nunca fazia nada em particular, só vagava por aí, esperando a polícia o encontrar e o levar de volta. Era melhor que não fazer nada. Você gosta daqui? Dumbledore estava perguntando. Remus bufou. Claro que não, cacete. Observou Dumbledore pelo canto do olho, mas não ficou em problemas por falar um palavrão. Não imaginei. O senhor reconheceu. Me contaram que você é um pouco encrenqueiro. Está correto. Sou pior que os outros. Remus retrucou. Somos todos garotos problemáticos. Sim, eu vejo. Dumbledore esfregou sua barba, como se Remus tivesse dito algo extremamente significativo. Tem mais uma bala? Remus estendeu a mão com expectativa. Dumbledore entregou a ele o saco e ele quase não acreditou em sua sorte. O velhote era fácil de manipular. Ele mastigou o quadradinho dessa vez, sentindo ele quebrar como vidro entre seus dentes, o gostinho de limão explodindo em sua língua como fogos de artifício. Eu sou diretor de uma escola, você sabia? A mesma que seu pai frequentou. Isso desnorteou Remus. Ele engoliu o docinho e coçou a cabeça. Dumbledore continuou. É uma escola especial. Para bruxos como eu. E como você. Você gostaria de aprender magia, Remus? Remus balançou a cabeça, fervorosamente. Eu sou muito burro, disse finalmente. Não vou conseguir entrar. Tenho certeza que isso não é verdade. Pode perguntar para ela. Remus virou a cabeça em direção ao grande edifício cinzento, na qual a diretora os esperava. Não consigo ler. Não sou nada inteligente. Dumbledore olhou, por um longo tempo. Você não teve uma vida muito fácil, Sr. Lupin, e eu sinto muito por isso. Eu conheci seu pai, apenas um pouco, e tenho certeza que ele não iria querer que... De qualquer forma, estou aqui para te oferecer algo diferente. Um lugar com pessoas como você. Talvez até alguma forma de canalizar toda essa raiva que há dentro de você. Remus o encarou. Que diferença faria se estivesse numa casa ou outra? A diretora nunca lhe dava doces e não cheirava magia. As crianças da escola de Dumbledore não poderiam ser piores que os meninos de St. Edmunds, e se fossem, ele pelo menos conseguia se virar em uma briga. Porém, sempre tinha um porém. Meus episódios? Ele perguntou, cruzando os braços. Sou perigoso, sabia?
Sim, Remus, eu sei, respondeu, soando triste. Pousou uma mão sobre o ombro de Remus bem gentilmente. Vamos ver o que podemos fazer a respeito, mas deixe isso comigo. Remus o afastou e comeu outra balinha de limão. Eles voltaram ao prédio em silêncio, ambos satisfeitos que agora se compreendiam. All the Young Dudes, Capítulo 2. Primeiro ano. O Expresso de Hogwarts. Remus coçou sua cabeça, depois o nariz, que ainda estava escorrendo. Isso estava o incomodando desde o jantar na noite passada, quando um outro menino o socou. Para ser sincero, ele o tinha chutado primeiro, mas o menino, Malcolm White, tinha 14 anos e 2 vezes o tamanho de um Remus de 11. Malcolm tinha feito alguma piada sobre ele estar indo para uma escola especial para crianças atrasadas e ele não podia deixar barato. Agora ele tinha um olho roxo, cujo se arrependia. Todos na nova escola iriam achar que ele era um valentão, mas então talvez ele realmente fosse um. A diretora afastou com um tapa a mão de Remus de sua cabeça e ele lhe lançou uma careta. Estavam parados na enorme plataforma de King's Cross, encarando os números das 2 plataformas. Havia uma de número 9 e então 10. A diretora olhou para a carta em sua mão de novo. Pelo amor de Deus! Ela resmungou. Nós temos que correr em direção à parede, Remus disse. Eu te disse. Não seja ridículo! Eu não vou correr em direção a nada! Eu vou então, me deixa aqui. Remus não tinha acreditado muito em Dumbledore quando ele explicou como acessar a plataforma 9 3/4. Mas então pacotes começaram a ser entregues por corujas, contendo livros estranhos, roupas esquisitas e todo tipo de bugigangas como penas e pergaminhos. Dumbledore foi extremamente generoso ao longo do mês anterior. Presenteou Remus com uma lista de itens que precisaria em sua nova escola e prometeu enviar o máximo que pudesse dos suprimentos de segunda mão de Hogwarts. A essa altura estava disposto a acreditar em qualquer coisa que o velho falasse. Ele nunca havia tido tantos pertences e, na verdade, ficou até feliz quando a diretora trancou tudo em seu escritório para que nada fosse pego por outros meninos. Agora todas as suas coisas estavam amontoadas em uma velha mala surrada que havia sido doada. Remus tinha que segurá-la de um jeito bem específico para que não se desmontasse. Eu não vou te deixar em lugar nenhum, Lupin. Só espere aqui, enquanto eu tento achar um guarda. A diretora saiu andando na direção da bilheteria, seu grande traseiro balançando enquanto ela avançava. Remus olhou ao redor furtivamente, então lambeu seus lábios. Aquela poderia ser a sua única chance. Ele correu na direção da parede, em velocidade máxima, fechando seus olhos com força quando começou a se aproximar, mas ele não bateu em nada. A atmosfera havia mudado, e ele abriu os olhos, se vendo de pé em uma estação completamente diferente, cercado de pessoas. Não pessoas, bruxos. O trem em si era enorme, lindo e antiquado, o expresso de Hogwarts. Ele se agarrou em sua mala com ambas as mãos, mordendo seu lábio. Haviam várias crianças da sua idade e mais velhas, mas todas estavam com as famílias. Algumas delas choravam enquanto eram abraçadas e beijadas por mãos protetoras. Remus se sentiu muito pequeno e muito sozinho e pensou que seria melhor se ele só se apressasse e subisse no trem. Lá dentro, ele não conseguia alcançar o bagageiro para guardar suas coisas, então entrou em um compartimento vazio e colocou a mala ao seu lado no banco. Observou as pessoas na plataforma pela janela, pressionando sua testa sobre o vidro frio. Se perguntou se todas aquelas crianças vinham de famílias bruxas. Se perguntou se algumas delas tinham episódios, como ele tinha. Provavelmente não, já que nenhuma delas pareciam ter cicatrizes. Muitas crianças estavam vestindo roupas normais, como a dele, embora com menos buracos e manchas, mas algumas vestiam longas vestes escuras e chapéus pontudos. Muitas delas tinham corujas ou carregavam gatos em cestas. Ele até viu uma menina com um pequeno lagarto pendurado no ombro.
Remus estava começando a se sentir ainda mais nervoso, o estômago revirando ao realizar que, mesmo com Dumbledore dizendo tudo aquilo sobre estar entre pessoas como ele, estaria tão fora do lugar em Hogwarts como em qualquer outro colégio ou instituição. Só então percebeu que alguém o encarava da estação. Outro menino, da sua idade. Ele era alto e esguio, mas não magro como Remus. Tinha cabelos pretos, mais longos que o de qualquer menino que ele já tinha visto, que se enrolavam graciosamente em seus ombros. As maçãs de seu rosto eram salientes, os lábios grossos e olhos surpreendentemente azuis. Quando o menino percebeu que o encarava, arqueou uma sobrancelha perfeita em um gesto que claramente significava: "O que você está olhando?" Remus colocou sua língua por debaixo do lábio inferior, fazendo seu queixo inchar em uma careta feia. O outro menino sorriu levemente, levantando os 2 dedos para ele. Remus quase gargalhou. "Sirius, o que você pensa que está fazendo? Venha para cá de uma vez!" Uma mulher severa, com as mesmas sobrancelhas angulares que o garoto, apareceu em sua visão, arrancando seu filho da frente da janela. O menino rolou os olhos, mas obedeceu, desaparecendo plataforma adentro. Remus jogou suas costas sobre o estofado de couro batido e suspirou. Estava ficando com fome. Esperava que a viagem não fosse ser tão longa. A diretora havia empacotado 2 sanduíches de queijo e picles e uma maçã, mas Remus não gostava muito deles. Depois de alguns minutos, a porta do compartimento foi aberta e uma menina entrou apressada. Ela o ignorou, correndo para a janela, pressionando as mãos contra o vidro e acenando freneticamente para sua família em pé na plataforma. Ela era bem pequena e pálida, seu cabelo ruivo e brilhoso estava amarrado para trás em uma trança apertada. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Ela continuou acenando enquanto o trem andava, e seus pais faziam o mesmo, mandando beijos. Uma garota de cara azeda estava parada ao lado dela, seus braços cruzados. Quando o trem já havia deixado a estação completamente, a menina ruiva se sentou de frente para Remus, suspirando profundamente. Ela o olhou com grandes olhos verdes, molhados de lágrimas. "É tão horrível dizer adeus, não é?" Ela possuía um sotaque de alguém de classe média. Sim, eu acho." Remus concordou, se sentindo autoconsciente. Ele não gostava muito de meninas. St. Eddy era uma instituição apenas para meninos, e o único contato que tinham com mulheres era a diretora e a enfermeira da escola, ambas vadias, velhas e malvadas. A menina o observava, curiosamente. "Você também veio de uma família trouxa? Meu nome é Lily." "Remus," ele respondeu. "Meu pai era bruxo, mas eu não o conheci. Bem, eu cresci com trouxas." "Eu não consegui acreditar quando eu recebi a minha carta." Ela sorriu calorosamente, se animando. "Mas eu não posso esperar para ver como é a escola. Também está ansioso?" Remus não conseguia pensar em como responderia a ela, mas não precisou. A porta se abriu mais uma vez e um garoto colocou a cabeça para dentro. Ele tinha cabelos longos e pretos, como o menino para quem tinha feito careta, mas estes eram incrivelmente lisos. Tinha um longo nariz e uma expressão carrancuda. "Ah, aí está você, Lily. Estou te procurando há tempos," disse, enquanto lançava a Remus um olhar enjoado, o tipo de olhar que ele já estava acostumado a receber. "Sev!" Lily pulou de seu assento e jogou seus braços em torno do menino. "Estou tão feliz em ver você!" Ele lhe deu tapinhas nos ombros timidamente, suas bochechas ficando rosa. "Venha se sentar no meu vagão. Há bastante espaço." "Ah..." Lily olhou para trás. "Remus pode vir? Ele está sozinho." "Eu não tenho certeza." O outro menino, Sev, olhou para Remus de cima a baixo, o investigando pedaço por pedaço. O corte de cabelo de bandido, seu jeans desgastado, a camiseta surrada, a mala de segunda mão. "Talvez não haja tanto espaço assim." Remus se ajeitou desleixadamente no banco, jogando seus pés no assento oposto. "Sai daqui então, eu não quero ir para o seu vagão idiota." Então olhou para fora da janela de propósito. Lily e o outro menino saíram.
Remus deixou seus pés escorregarem de volta para o chão. Ele suspirou. Estava barulhento do lado de fora. Ele podia ouvir gritos, risos, corujas piando e alguns estudantes mais jovens ainda chorando. Mais uma vez, ele se viu trancado, longe de todos os outros. Estava começando a pensar que talvez esse seria o fardo da sua vida. Talvez, quando chegassem a Hogwarts, eles o forçariam a dormir em uma cela sozinho também. Houve uma batida repentina na porta, um som curto e animado. Então ela se abriu mais uma vez. Remus afundou mais ainda em seu assento enquanto um menino de rosto amigável, com cabelos escuros e bagunçados e óculos redondos entrou, sorrindo. E aí? Ele estendeu sua mão para Remus. Primeiro ano? Eu também. Sou James. Ele acenou sua cabeça para trás na direção de um menino baixinho que o seguia. Esse é Peter. Ele apertou a mão de James. Fora fácil e confortável. Pela primeira vez, o forte nó de seu estômago começou a se desatar. Remus. Podemos sentar aqui? Todos os outros vagões estão cheios e Peter está ficando enjoado por causa da viagem de trem. Não tô não, Peter murmurou, se sentando ao lado oposto a Remus, o olhando com cautela. Ele parecia um pouco verde, enquanto esfregava suas mãos em seu colo e encarava o chão. Sabem qual casa você vai entrar? James perguntou a Remus diretamente. Ele balançou a cabeça. Não sabia nada sobre casas. Seria o lugar onde eles dormiriam? Seus pais eram de qual casa? James insistiu. Eles estudaram em Hogwarts? Remus acenou vagarosamente. Meu pai estudou sim, mas eu não sei qual casa ele era. A minha mãe não, ela era trouxa. Peter olhou para ele de repente. Você é mestiço? Remus encolheu os ombros, impotente. Cala a boca, Pettigrew. James brigou com o menino ao seu lado, como se isso sequer fosse importante. Remus ia perguntar o que era um mestiço quando a porta se abriu de novo. Era um menino bonito que lhe havia dado o dedo na estação. Ele encarou todos furtivamente. Nenhum de vocês é o meu parente, certo? Perguntou pausadamente. Ele tinha o mesmo sotaque de classe alta que Peter e James tinham. Remus odiou eles todos ao mesmo tempo, sabendo o que achariam um comum e um mestiço, o que quer que isso seja. Acho que não, James respondeu sorrindo. James Potter. Ele estendeu sua mão novamente. O outro a apertou. Ah, ótimo! Um Potter. Meu pai me disse para não falar com você. Se sentou ao lado de Remus rindo. Sirius Black.